Fala aí pessoal, tudo certo? Primeiro vídeo do dia aqui no ar, rapidinho pra vocês, porque eu quero postar logo, simplesmente. E eu já estou na Vila Belmiro, vou mostrar pra vocês aqui onde vai acontecer Santos e São Bernardo, primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. Vou fazer os dois vídeos hoje sobre base. Amanhã talvez a gente venha com o pré-jogo aqui de manhã, porque o jogo é bem tarde, né? 8h30 da noite só, Santos e Ceará. Então, obviamente deve acabar bem tarde, né? Então, por isso eu quero trazer os dois de base hoje. Como começaram também as fases mata-mata nas oitavas de final, estão agora, né? Paulista Sub-15 e 17, eu resolvi também fazer aqui, tá? Eu já vou explicar um negócio sobre 15 também, mas enfim, já tivemos os dois resultados acontecerem hoje de manhã. O 15 venceu o Guarani por 3-0 na ida em Santo André, mando do Santos, a volta em Cosmópolis, mando do Guarani, claro. E o Sub-17 empatou com o Juventus da Moca por 2-2, lá na sede social do Juventus mesmo, a volta em Santo André também, aí com o mando do Santos. O Santos tem a vantagem de decidir em casa. Esse jogo não teve transmissão, então vou falar rapidamente por cima. Cheguei aqui na Vila, já conversei com algumas pessoas que estiveram lá para ver como é que foi a partida e tudo mais. Ou pelo menos se estiveram, não sei se estiveram ou souberam como é que foi pelo menos, né? Enfim, realmente não teve transmissão. Mas antes só peço aqui, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, já que base muitas vezes não é o tema principal de todo mundo, mas como vocês sabem, eu particularmente gosto bastante de falar, e tem muita gente aqui que gosta de assistir também, então se você puder deixar o like, se inscrever também, mas o like integra para mais pessoas aqui esse conteúdo, e acho importante a gente falar, especialmente porque, como eu disse, agora começa a fase decisiva. Sub-11, 12, 13, 14 também já começou, vai começar hoje pelo menos, o Santos está classificado em todas. Mas aí é o que eu falo sempre, às vezes não dá tempo de assistir tudo, e as categorias mais novas às vezes eu prefiro também nem trazer para evitar algumas situações de alguém vir reclamar, alguém falar de meninos muito jovens ainda. Agora, falando primeiro do 15, assisti esse jogo, o 15 eu tenho, ano passado eu até falei sobre isso, que eu não estava conseguindo assistir, então estava deixando mais falar, só falei rapidamente quando foi na final, mas nem fiz uma análise muito mais profunda nem nada, só comentei rapidinho a final e tudo mais. Você acabou perdendo pro Palmeiras, né, na final do Sub-15 ano passado. Foi o último ano, por exemplo, do Natson na categoria, o Arthur do Vale, goleiro, enfim, que hoje são Sub-16, mas jogam no 17. Agora o 15, pronto, agora começou a música da Vila, agora vai me quebrar. Tomara que diminua o som. Vou tentar puxar o celular mais perto para falar aqui, para ver se fica um pouquinho melhor, se não pega o áudio também, né. Sem necessidade, porque não tem ninguém na Vila, né, ainda, mas tudo bem. O 15, bom, como eu dizia, aí eu comecei a assistir mais, inclusive eu já fui em alguns jogos até esse ano, presencialmente, pra realmente começar a acompanhar um pouquinho mais. Então eu resolvi falar a partir de agora no mata-mata. Tá desfalcado do seu principal jogador, ou um dos principais pelo menos, que é o Ignacio, né, o atacante argentino, tem vídeo aqui dele no canal inclusive. Ele tá naquela Copa Evolução, Liga Evolução da Comebol, que é uma Copa Sub-15 que tá acontecendo. Não é Copa, é um sul-americano praticamente. E ele foi convocado pela Argentina. O problema é que o titular da posição dele é o Bruno Cabral, atacante do River Plate, que já tem 7 gols em 3, 4 jogos, sei lá. E ele é reserva do principal jogador, então um azar do caramba. Mas tá lá, já atuou, por exemplo, em algumas partidas. Então, hoje jogou o Ravi, na camisa 9, que fez o primeiro gol, inclusive. O segundo gol foi do Arthur Lima, que é o camisa 10, que é muito bom jogador também. E o terceiro foi do Miguel Zulu. Foi contra o Guarani, como eu disse, que tinha feito uma boa campanha, inclusive. E é um time bem interessante, tanto que no segundo tempo, o Santos tem alguma certa dificuldade ali, o Guarani criou bastante e tal. Mas o Santos conseguiu segurar bem o resultado e ainda fez o terceiro, porque o Santos faz 2 no primeiro tempo, no segundo diminui o ritmo um pouquinho e faz o terceiro na segunda etapa. O Santos foi a campo com o Henrique Braz, o João Gumbis, o Felipe Gustavo, eu tô olhando pra cá porque tá no meu computador, tá? Danilo Ribeiro, o Carioca, o Thiago Barros, o Nicolas Paulino, o Kaique Silva, o Arthur Lima, o Léo Salim e o Ravi. E aí entraram no segundo tempo ainda. Peraí que eu vou ter que abrir a foto da escalação do Santos. Porque entraram no segundo tempo Vinícius Morato, Francisco, Júlio César e o Miguel Zulu, que foi quem fez o último gol. O Fabrício prezou por colocar 3 meio-campistas um pouco mais defensivos, mas que não são só defensivos, tá? Que são o Thiago Barros, o Nicolas Paulino e o Kaique. O Arthur Lima jogou com a 10, é o camisa 10 desse time mesmo. Falei jogou com a 10 é modo de dizer.
mas ele teve mais essa liberdade, como o cara caía mais pelo lado esquerdo, podia cair pela direita também, e na frente o Léo Salim, desculpa, e o Ravi com mais liberdade. Então, a partir daí o Santos, eu acho que teve um certo controle interessante no meio de campo, talvez tenha faltado entrar um pouquinho mais na área, digo, não os atacantes, claro, mas chegar com mais jogadores na área, os meio-campistas, por exemplo, também. Mas foi uma estratégia interessante, porque o Santos teve muito controle de jogo, algumas inversões foram bem interessantes, o Santos conseguiu com algumas inversões sempre criar a situação de 1 contra 1 pelos lados do campo. Isso teve muita participação, especialmente do Kaique e do Nicolas. O Thiago Barros, que também é o capitão dessa equipe, o Thiago, inclusive, ele fez aquele gol, você deve ter visto em algum lugar, eu acho que eu até falei aqui no canal, cobrou um pênalti de cavadinha muito bonito. Ele é sempre na base da jogada, ele fica primeiro construtor, também é um jogador bem interessante, o Thiago. Então essas inversões foram bem interessantes, e o Arthur com essa liberdade conseguiu criar bem. Tanto que o segundo gol ele faz assim, ele recebe uma bola do lado esquerdo, vai puxando, dribla 1, dribla 2, o goleirão tá um pouquinho mal posicionado, mas ele bateu muito bem. E fez o 2-0, porque o primeiro tinha sido um gol do Ravi, né, que foi um escanteio cobrado pelo Arthur. O segundo pau, o Ravi saiu muito bem nas costas do defensor e fez o primeiro gol. Então, teve um primeiro tempo muito interessante. O segundo, como eu falei, o Guarani chegou mais, e pelo menos por 2 vezes o Henrique Braz fez 2 boas defesas. Eu ainda não vi tanto, não prestei tanta atenção no Henrique, tá? Mas é um goleiro bem elogiado, tá? Vou prestar atenção mais nos outros jogos, mas fez 2 defesas. A da cabeçada, então, uma defesaça, uma ponte muito bonita, aqueles palmas pra cima. E o terceiro gol sai praticamente no último lance, porque o Santos arruma uma falta, o Arthur Lima cobra, a zaga desvia. E a zaga não, é o goleiro que sai socando e a zaga não tá marcando ninguém. O Miguel completa pro gol. Então, ótima vantagem pro Santos nessa partida de ida. A volta é sábado que vem em Santo André, 11 horas da manhã. E o Sub-17, como eu falei, não teve transmissão, foi 2-2 lá no estádio do Juventus, na sede social. Gols do Benício e do Garcia. Me falaram que foi um jogo parelho, não teve tanta informação a mais sobre a partida em si, né? Não tem como, infelizmente. Vou ver até se eu consigo descobrir durante a semana, mas mais para falar na semana que vem no jogo da volta, né? E os gols, como eu falei, do Benício e do Garcia, que esses, parece que, especialmente o Benício, foi bem elogiado aqui, pelo que eu conversei. Eu até abri o site do Santos para ver, não tem nem a escalação ainda. É brincadeira, né? Eu não entendo como é que pode ter um jogo ponto cego a essa altura do campeonato, né? Por exemplo, eu vi outro dia Linense e Santos pelo Sub-15 na TV do Linense, uma transmissão bem ok. E não parecia ter nenhuma estrutura, mas fez o que dá pra fazer, enfim. Então, o principal, não foi o time principal, por exemplo, o Nats eu sei que ficou treinando aqui no CT mesmo que eu digo, na academia, assim como outras peças, Matheus Mendes, por exemplo, lateral, /volante que entra direto, ficou treinando também. Não foi o time principal, mas foi algumas peças principais, por exemplo, o Garcia, titular, o Benício às vezes é titular. Enfim, os gols foram deles, vamos ver a volta que é a semana que vem. 2-2, né? Vantagem pra ninguém, mas o Santos tem um time pra, se for pro time principal especialmente, tem tudo pra decidir e avançar pras quartas de final, né? Olho no Benício, falei, o artilheiro do Sub-17 esse ano tá muito bem, especialmente no Paulista. Mas é isso, vou postar logo, tentar subir rápido pra vocês, porque no final da noite tem Santos e São Bernardo aqui, esse mais completo, com vídeos, entrevistas e tomara aqui com vitória também. Valeu!